Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui com a permissão de Jesus e o trabalho constante dos bons espíritos para podermos dar continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros, obra que foi ditada pelo espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas do apóstolo da mediunidade Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, vamos começar o nosso programa. Nós estamos no capítulo 5, ouvindo instruções. André Luiz continua ouvindo a palestra do trabalhador Telésforo lá no Centro dos Mensageiros. E no último programa, esse orientador Telésforo, ele falou sobre a condição, né, que o homem, a condição humana na Terra poderia estar muito melhor se o ser humano não tivesse tão materialista. Porque ele diz que, infelizmente, apesar da ciência ter evoluído tanto, ele disse que o homem não se preparou devidamente para enfrentar as dificuldades que a Terra vem passando. Por quê? Lembrando, por que dessas dificuldades? Nós estamos na transição planetária. Kardec vai falar sobre esse período no livro A Gênese, não é? Os 2 últimos capítulos, que ele vai falar sobre a nova era e vai falar sobre os sinais dos tempos, se eu não me engano. São dois capítulos que ele vai falar. Os tempos são chegados. Os tempos são chegados. Capítulo, né? 18. Mas aí tem sinais sinais, tem esse subtítulo? Sinais dos tempos, exatamente. Isso, sinais dos tempos. É o capítulo 18. Isso, o capítulo 18 da Gênese. E Jesus, antes de Allan Kardec, dos Espíritos falarem para ele, Jesus, no livro chamado, né, Apocalipse, que foi o livro escrito por João Evangelista, não é? Ele teve um encontro mediúnico com Jesus e ele relata nesse livro os acontecimentos que nós estamos vivendo. E por isso o Telésforo, no começo da palestra dele, diz que dia a dia a Terra iria cada vez mais se afinizar com as entidades das trevas. Por quê? Os seres humanos se esqueceram de Deus, se esqueceram do amor de Jesus e só estão preocupados, não é, em ganhos cada vez mais, não interessando os meios. Se tiver que matar, se tiver que estuprar, se tiver que roubar, vai ser feito. Porque o que importa é o ser humano, né, no caso, estar satisfeito. Então, ele falou sobre isso, nós conversamos, até lembramos da parábola das 10 virgens, ou da parábola das virgens imprudentes, que Jesus também fala sobre isso. Que chegaria um tempo, quando esse reencontro, né, que o Marco lembrou que vai se dar, esse casamento de Jesus com a Terra, ele vai realmente acontecer nesse novo ciclo que a Terra está entrando, que é o estágio em que ela vai passar para a regeneração. Lembrando que a gente está no alvorecer de uma era nova, nós estamos na madrugada, né? A Joana de Andes gosta de falar muito preparando para o casamento. Preparando para o alvorecer de uma nova era. Preparando, segundo a parábola, isso, para o casamento. Para o casamento com Jesus. Mas a gente tem que se preparar espiritualmente para isso, para esse acontecimento. Porque, como Jesus diz, os mansos herdariam a terra. Os mansos, os pacíficos, os humildes, os misericordiosos. Está lá no Sermão do Monte, não é? A orientação que Jesus nos dá,
que se a gente seguir a orientação que ele nos deu, a gente realmente vai poder participar do casamento. Caso contrário, vai esperar mais um pouquinho, mas um dia também vai fazer parte do casamento, porque ninguém está deserdado, com certeza. Então vamos começar a nossa leitura. Nós estamos no parágrafo 16. No meio dele. No meio dele. Então a gente vai começar a ler assim. Lembrei, a gente também falou sobre Satã, mas vamos conversar de novo nesse programa. Os assassínios da guerra apresentam requintes de perversidade muito além dos que foram conhecidos em épocas anteriores. Os homicídios, os suicídios, as tragédias conjugais, os desastres do sentimento, as greves, os impulsos revolucionários da indisciplina, a sede de experimentação inferior, a inquietação sexual, as moléstias desconhecidas, a loucura invadem os lares humanos. Então, quando ele fala de guerra, os assassinos da guerra apresentam requintes. Então ele está dizendo aqui da guerra que começa dentro de casa. Porque a guerra está lá no Oriente, no momento agora, né? Infelizmente, está lá na Ucrânia, daqui a pouco está em outro lugar, mas ela começa dentro de nós, dentro de casa. Então, essa guerra íntima, a guerra do lar, ele está estendendo aqui essa influenciação para todo mundo. Os tentáculos dessas influenciações estão em todo... Porque se alguém está lá provocando uma guerra, exemplo, lá no Oriente Médio, exemplo, ou lá na Ucrânia, ou seja que lugar que for, esse alguém, ele intimamente está em guerra. Essa é a questão de tudo, né? Mas será que algum dia, novamente, tendo a certeza de um mundo melhor, que é a esperança e a consolação que o Espiritismo nos traz, será que algum dia o planeta, a nossa casa, vai ficar sem guerra? Vamos aqui no Livro dos Espíritos, na questão de número 742 primeiro, que é o capítulo da Lei de Destruição. Repare que o título é Lei de Destruição. Então, a pergunta é assim. Allan Kardec pergunta assim: que é o que impele o homem à guerra? O que faz o homem guerrear? Resposta: predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e o transbordamento das paixões. Então, a primeira parte da pergunta já é dizendo que nós, dentro de nós, predomina a natureza do animal, apesar de nós já termos passado pelo reino animal. Estamos no nominal, mas predomina ainda a natureza animal. Isso é para nós fazermos essa resposta, dizendo para nós fazermos uma autoanálise todo dia. Porque toda guerra, quando a gente critica alguém que invade o país do outro, o que nós estamos fazendo durante o dia? Será que nesse dia de hoje que eu critiquei, claro, não estou dizendo que não é para criticar, não é nada disso, mas será que esse dia que eu critiquei o chefe da nação tal que mandou invadir a outra nação, o que eu fiz nesse dia? Será que a minha natureza animal que ainda tem predominou? Aí ele continua: no estado de barbárie, os povos um só direito conhecem, o do mais forte. Será que a gente não coloca isso no dia a dia? O do mais forte, né? E aí mais adiante: por isso é que para tais povos o de guerra é um estado normal. E a gente fala assim: puxa, mas aquele povo está sempre em guerra. Por quê? Ali predomina isso ainda, temporariamente. Vamos ver aqui o final da resposta. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele lhe evita as causas, fazendo-a com humanidade, quando a sente necessária. E aí a gente se reporta ao livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ditado pelo espírito Humberto de Campos, na psicografia de Franciscano Xavier. E está vários trechos ali sobre o nosso país, em que nós somos um povo já cansado dessa questão da guerra. Não que nós sejamos pacíficos assim totalmente, não. Nós somos embrutecidos também e tal. Mas nós não respondemos com tanta violência como muitos povos respondem. Porque nós, espíritos aqui, que já reencarnamos aqui, o Brasil é muito novo, de 1500, tem 500 e poucos anos só. Então, nós somos espíritos, já nos cansamos relativamente disso. Mas para a gente terminar o raciocínio, que a gente falou no início,
Na pergunta seguinte, 743, Allan Kardec pergunta assim: da face da Terra, algum dia a guerra desaparecerá? Olha que pergunta sensacional. Resposta: sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Se ele respondeu sim e depois botou uma vírgula e respondeu, ele está dizendo que nós um dia vamos compreender a justiça. Nós que continuarmos habitando, vamos poder continuar habitando a Terra. E o final da resposta ele diz assim: nessa época todos os povos serão irmãos. Então, é a esperança, com certeza, da vitória do bem. A gente estava pensando aqui o quanto atual é esse texto. Parece que o André Luiz, né, mandou essa mensagem ontem, porque ela é atualíssima. Tudo que ele descreve aqui, né, que já estava acontecendo em 1944, hoje em dia a gente vê numa proporção muito maior. Quando ele falou aqui das moléstias desconhecidas, eu lembrei logo do Covid. Parecia que isso aqui era uma premonição. Não é? A AIDS, porque a AIDS, né, o vírus depois, do HIV veio antes. Nessa época tinha lepra também, né? Nessa época ainda tinha rancenismo, não tinha a cura. Não tinha a cura, não, mas eu digo assim, quando ele fala aqui de desconhecidas, né? As moléstias desconhecidas, porque muitas talvez ainda chegarão no planeta, porque a nossa mente, ela está totalmente desequilibrada, ela está totalmente voltada, não é? Infelizmente, para as coisas, vamos dizer assim, que estão afastadas da lei de Deus. A gente vê os desregramentos sociais, né, sexuais também. A gente vê, infelizmente, nos nossos dias, pessoas só valorizando a parte exterior, né, o seu corpo, muito menos preocupadas com a parte interior, com a sua espiritualidade. E isso, os incentivos já começam desde quando a criança é pequenininha. Não é? Infelizmente, a gente pode falar mais daqui do nosso país, do Brasil, a gente vê pais e mães incentivando crianças pequenas, não é? A ter um comportamento de adultos. As crianças estão sendo privadas da sua infância, não é? Que é feita para brincar, que é feita para o lúdico. Então a gente vê que a coisa culturalmente está se agravando cada vez mais. Então o texto parece muito atual. E ele vai completar ainda dizendo assim: não existe em país algum preparação espiritual bastante para o conforto físico. Quer dizer, nenhum país da Terra conseguiu elevar o seu padrão moral ao padrão elevado da ciência, da tecnologia. Nós estamos, como ele diz aqui, em todos os países da Terra, infelizmente, o desenvolvimento espiritual da criatura está muito abaixo do desenvolvimento intelectual e científico da criatura. E, não é? Porque vai chegar uma hora que o mais intelectualizado, o mais inteligente, vai ter que voltar para o mundo espiritual. Quando eu estava estudando isso, eu estava lembrando, não sei se vocês conhecem, no livro Justiça Divina, tem um capítulo, eu acho que é o capítulo 34, se eu não me engano. Ele fala lugar depois da morte. É muito interessante, porque às vezes, essa semana mesmo nós tivemos uma reunião com as gestantes lá na nossa casa espírita, aí uma das gestantes falou assim: não tenho medo de morrer não, mas eu tenho medo para onde eu vou. E nesse capítulo é o 34, ele diz, né, o Emmanuel coloca pra gente que pra gente administrar o tempo que nos pertence. Então, porque a gente já não viu que a ciência veio para contribuir, para que a gente ficasse com um tempo mais livre para poder se espiritualizar? Olha o que ele fala aqui. Só lembrando que esse livro, Justiça Divina, é um comentário que o Emmanuel faz em alguns capítulos do livro Céu e Inferno. Isso. Tá? Aí ele coloca assim, eu não vou ler tudo, mas vou colocar. Vou colocar alguns trechos. Toda pessoa humana é aprendiz na escola da evolução
sob o uniforme da carne, constrangido ao cumprimento de certas obrigações, com a família, na via pública, nos negócios, na luta pelo próprio sustento. O dever, no entanto, é um impositivo da educação, que infelizmente nos obriga a parecer o que ainda não somos. Não ouvides assim enobrecer e iluminar o tempo que te pertence. Aí ele vai dar alguns exemplos se guiando pela natureza. Então ele dá o exemplo de um cavalo. O cavalo atrelado ao carro, quando entregue ao descanso, corre a pastagem onde se refocila na satisfação dos próprios impulsos. Ele vai falar da serpente, do corvo, da abelha. E aí ele vai dizer no final: se desejas saber quem és, observa o que pensas quando estás sem ninguém. E se queres conhecer o lugar que te espera depois da morte, examina o que fazes contigo mesmo nas horas livres. Que pensamento, né? Não é? Então, porque todas essas inteligências da Terra que só se preocuparam, né? Todos esses economistas, todos esses que só se preocuparam com a vida da matéria, eles vão ter que deixar o corpo. E vão ter que, não é, quando desencarnarem, vão ter que ter um encontro com aí não vai ter jeito. Não tem distração, não tem o que se fazer. Você vai ter esse encontro consigo mesmo. E vai ver quanto tempo você perdeu, na realidade, aqueles que só se dedicaram à vida material, quanto tempo você perdeu em algo que não te pertence na realidade. Não é? Então, o Telésforo, ele está dizendo aqui que, infelizmente, não existe um país na Terra que o desenvolvimento espiritual esteja a contento, né? Todos estão deficitários no quesito espiritualidade e transcendência. Bom, vamos continuar a ler. Entretanto, esse conforto tende a aumentar naturalmente. A gente vai ficar, não é? E a gente vê hoje tudo que a gente tem aí. A gente tem as casas inteligentes, né? A Alexa atualmente faz tudo. Apaga a luz, acende ar-condicionado, abre a porta, faz além do Google, que já está velhinho. A inteligência artificial chegou aí para, né, auxiliar, na realidade, é para nos auxiliar. Sim, sempre, né? Para que a gente possa se dedicar mais tempo à nossa vida espiritual. Mas, infelizmente, o que acontece? A gente não se dedica a isso e quer cada vez mais conforto. Lembrando sempre que são missionários de Jesus que nos trazem essa questão da ciência, né, para o nosso bem. No nosso livre-arbítrio aqui usa para o lado errado. Ontem aqui no Rio de Janeiro, nós assistimos na televisão, interessante, porque o transplante de um fígado, ele tinha que ser transplantado no mesmo hora. A ciência, né? Maravilha aquilo. Você põe no lugar da pessoa que está recebendo o órgão, né? E tantas outras coisas que a ciência maravilhosamente vem desenvolvendo. Mas o nosso livre-arbítrio, ele faz o lado errado. E é o que ele diz aqui: o conforto tende a aumentar naturalmente. Né? Naturalmente, a inteligência vai cada vez desenvolvendo mais. Os planetas mais desenvolvidos, o trabalho essencial é o trabalho espiritual e não o trabalho braçal. Porque Allan Kardec coloca isso na Revista Espírita, que em planetas, principalmente em Júpiter, são os animais que fazem os trabalhos braçais. Os seres humanos, lá em Júpiter, eles já têm outro tipo de trabalho. No livro... Não, na Revista, na Revista Espírita. Revista Espírita. Porque eu estou confundindo com Maria João de Ela Deus também no Cartas fala, de uma mas Morta. Quem fala do trabalho braçal dos animais Kardec fala. É Kardec na Revista Espírita, quando fala sobre Júpiter. Então vamos continuar. Entretanto, esse conforto tende a aumentar naturalmente. O homem dominará cada vez mais a paisagem exterior, que lhe constitui moradia, embora não se conheça a si mesmo. Atendido, porém, o corpo revelará as necessidades da alma. E vemos agora a criatura terrestre assoberbada de problemas graves, não só pelas deficiências de si própria, senão também pela espontânea aproximação psíquica
com a esfera vibratória de milhões de desencarnados que se agarram à crosta planetária, sequiosos de renovar a existência, que menosprezaram sem maior consideração dos desígnios do Eterno. Então, o que contribui para a gente não se conhecer? Além da nossa preguiça, além do nosso egoísmo, a gente tem uma interferência do mundo espiritual. Então, eles não são os únicos culpados, mas eles contribuem para que a mente humana cada vez menos esteja preocupada em se melhorar. A alma humana, ela está preocupada em melhorar o lado de fora, esquecendo-se o lado de dentro. Lembrando o Gúbio no livro Libertação, o objetivo desses exércitos sombrios é manter a mentalidade humana no nível primitivista, para poder dominar, explorar psiquicamente. Não é? Então é isso que ele está dizendo aqui, que, vamos repetir, se não também, não é? Quer dizer, a alma humana, não só pelas deficiências de si própria, senão também pela espontânea aproximação psíquica com a esfera vibratória de milhões de desencarnados que se agarram à crosta planetária, sequiosos de renovar a existência, que menosprezaram sem maior consideração aos desígnios do Eterno. Eu acho que no programa de hoje a gente não vai poder abrir sobre essa questão dessa influenciação, mas no programa seguinte, no próximo programa nós vamos ver. Então, o que ele está dizendo aqui? Que há um tempo atrás, realmente era necessário a preocupação em manter o corpo. Mas graças a Deus, com todas as informações que a gente tem, com todos os aparelhos para nos ajudar à manutenção do corpo, hoje em dia, não é? Como é que se diz? A gente hoje já pode ficar mais relaxado nesse aspecto e poder cuidar da parte espiritual, mas é o que não acontece, não é? Porque ninguém cuidou das aflições da alma. Hoje em dia, antigamente se morria de gripe. Hoje em dia tem remédio para gripe. Agora, remédio para medo, para ansiedade, para depressão... Tem, mas é paliativo, né? Não consegue... Tem também, o Evangelho. Sim, o Evangelho. Os remédios da farmácia são mais paliativos, né? São mais um paliativo. Então, vamos... No próximo programa, a gente continua, né? Sobre a questão dessa influenciação que também agrega para que a gente não consiga... trabalhar dentro de nós e fazer esse conhecimento individual, pessoal, não é? Terminamos o programa de hoje. Nós hoje estudamos o capítulo 5 do livro Os Mensageiros. E agradecendo a todos os ouvintes, mandando um abraço carinhoso, né, para todos, onde quer que estejam nesse momento, nos ouvindo, e desejando que Deus abençoe a todos. Muita paz de Jesus. Muito obrigado a todos pela atenção, pelo carinho. Esperamos ter contribuído para um raciocínio melhor do Evangelho. Fiquem com Deus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina.